Eu fiquei de gravar esse vídeo aqui para algumas pessoas, aí eu já tinha comentado. Eu vou gravar o vídeo sobre a atividade da matéria de PO aqui, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai abordar linguagem de programação orientada a objeto e vamos fazer esse programinha aqui, certo? O que ele fala? Desenvolver a classe casa com os seguintes parâmetros: uma porta, porta 2, porta 3, cor da casa, métodos: abrir porta, fechar, pintar, quantas portas estão abertas. Aí tem todo o seu funcionamento. Para agilizar, eu passei esse funcionamento no Asta. Asta, para quem conhece o antigo Jude, agora ele se chama Asta. E o que ele faz? Ele faz diagramas de classe, uso de casos de uso, de atividade, tudo mais, tudo que é preciso num projeto. Essa aqui é a versão Community. Temos outras versões aqui da versão paga, outros diagramas aqui da versão paga, certo? É bem legal. Aí eu montei isso aqui e ele exporta uma imagem, e é o que a gente vai estar trabalhando aqui, certo? Esse aqui é o funcionamento, esse aqui é a casa. Hoje eu vou explicar aqui o que eu fiz e o funcionamento, ok? Vamos abrir um código aqui. Vamos criar uma pasta. Vídeo. Ok, estamos aqui. O que vai ter na nossa casa? Lá pedia 3 portas, mas eu resolvi fazer um vetor. Por que um vetor? Porque aí assim a gente não limita o tamanho de porta. E, por exemplo, se por acaso em algum momento precisar ter mais portas, a gente consegue construir mais portas dependendo do jeito que a gente fizer aqui. Então, com esse vetor, quando eu digo aqui que ele está em vetor, eu tenho essa liberdade. E a cor? Então, o método: abrir porta, fechar porta, pintar casa, portas abertas. Vamos ler o funcionamento. Inicialmente, todas as portas estão fechadas e a casa está na cor branca. Vamos lá. Para quem não sabe, também eu estou usando o Vim. Ele é um editor de texto pelo terminal. Eu uso ele porque ele se mostrou para mim bastante didático, já que eu não tenho aquele recurso de usar o contrabarra e ter todas as opções de métodos, de variáveis já criadas e tudo mais. Então você acaba por aprender mais com isso. Public, você vê também que ele já marca as palavras reservadas da linguagem. Nesse ponto, em outros também ele é bem... Eu não encontrei uma palavra para falar, mas ele é bem bom. Bem bom, fica esquisito, mas acho que dá para entender. Ele é bem legal nesse ponto. Public class casa. Ele já vem aqui, já fecha. Vamos primeiro criar nossos atributos, portas e cor. Um private. Eu estou dando private por causa que é o princípio de encapsulamento. Essa variável só vai estar sendo acessada dentro da minha classe. Private portas, privates boolean portas, ok. Private string cor. Detalhe: se você já entende o conceito de enums,
você pode fazer da cor um enum cor, certo? Mas caso isso fuja ainda ao seu conhecimento, porque enums vai mostrar bastante útil para você no futuro, vamos fazer com string mesmo, onde o usuário vai digitar a cor e vamos supor, a partir do princípio inocente, que ele vai digitar a cor corretamente, ok? Vamos lá. Agora a gente faz o método construtor public casa. Aqui eu posso estar passando o seguinte, eu posso estar passando ele sem receber nenhum parâmetro, ok? Ele vai estar assim vazio aqui dentro dessas daqui dos parênteses, mas eu também posso passar, por exemplo, quantidade de portas. E quando eu for criar portas, eu faço portas igual new boolean quantidade de portas. Isso é aquele ponto que eu comentei anteriormente, quando você vai ter a liberdade de criar quantas portas você quiser. Mas nessa parte vamos seguir o programa, o funcionamento, certo? Onde ele nos diz que teremos 3 portas. Cor branca. A cor branca, ok. O método principal deve ter um menu no qual o usuário irá escolher a opção desejada. Esse menu ele irá no main principal, método main. Ele é o famoso public static void main. E como a gente está trabalhando primeira classe do nosso objeto, do nosso programinha, a gente não vai fazer isso aqui agora, só quando a gente for fazer o main. Quando o usuário abrir a porta, o programa deverá perguntar qual porta abrir. Caso a porta escolhida já estiver aberta, exibir a mensagem: a porta já está aberta. A mesma validação deverá ser feita quando o usuário fechar a porta. Vamos pensar um pouco nisso aqui. Ele está pedindo que o programa retorne uma mensagem se aquela porta já estiver aberta, ok? Como é que eu posso trabalhar isso dentro do abrir porta? Lembrando que a partir do método da classe é importante que a gente não mande nenhum tipo de mensagem para o usuário. Como assim? Que a gente não invoque nenhum system.out ou um JOptionPaint. Por quê? Porque bibliotecas Java ou classes Java, elas podem ser exportadas para projetos JSP, web, certo? Mobile também, no Android, dependendo da classe que você criar, você consegue exportar. E também desktop e algumas variantes. Agora, se eu estou num projeto web, para que eu vou soltar um system.out se ele só vai rodar no servidor? Só quem está no servidor irá ver. E aquele que o usuário final, que é o que está no navegador, no browser, não vai enxergar nada. Então a gente não manda nenhuma mensagem desse tipo, um system ou coisa do tipo, tá ok? Então eu vou explicar posteriormente o que a gente pode fazer nesse daqui. Mas vocês sentiram a falta de alguma coisa aqui? Por exemplo, ele explicou o funcionamento do método principal,
ele passa isso pra gente e depois ele já começa a falar desses métodos, mas só eles que a gente precisa, são somente eles que a gente precisa. A gente precisa acessar esses dois métodos aqui, esses dois atributos aqui, portas e cor. Então criaremos um public boolean portas porta get porta. Isso. Agora vamos analisar essa parte aqui. No get porta, eu sei qual porta eu estou pegando, eu sei qual porta eu estou escolhendo. Nesse caso, o que eu estou tendo aqui, se eu fizesse isso, return portas, complicou, porque eu tenho um vetor. Como é que eu vou trabalhar esse vetor se eu não sei qual porta que o usuário está escolhendo? A gente pode trabalhar assim: int index. Geralmente os getters, eles não recebem nenhum tipo de parâmetro, mas nesse caso eu pensei ser uma boa saída a gente receber esse parâmetro para poder retornar uma porta de cada vez e não retornar para o usuário o vetor de portas. Então aqui a gente vem e passa o index, ele vai retornar. Public string get cor. No cor não há essa necessidade. Opa. Return cor. Ok. Por padrão já vamos fazer os setters também. Public void set porta boolean status. Status seria o estado da porta. E estamos partindo do princípio que false, a porta está fechada, true, a porta está aberta, ok? E de novo a gente precisa do index para a gente saber qual porta a gente está setando como aberto ou fechado. E vamos lá, portas index status, ok? Vamos para a cor, public void set cor string cor. Aqui temos o cor, a nossa cor da classe, esse primeiro, e a nossa cor do método, ok? Só que isso daria um erro no escopo, pois ele entenderia que essa cor é a mesma que essa cor, pois ambas são essa cor, essa variável, ok? O Java nos dá uma possibilidade de acessar o atributo da classe, que seria essa variável. Essa variável a gente acessa com a seguinte palavra-chave: this.cor, que seria a mesma coisa que falar essa classe ponto a cor dessa classe, ok?
aqui os nossos getters e setters. Quando o usuário abrir a porta, o programa deverá perguntar qual porta abrir. Caso a porta escolhida já estiver aberta, exibir a mensagem "a porta já está aberta". A mesma validação deverá ser feita quando o usuário fechar a porta. O que podemos fazer aqui, sendo que o nosso setPorta retorna um void? Temos a seguinte possibilidade. Como precisamos criar o método abrir porta, vamos criar o método abrir porta. Public. Vamos deixar um void aqui por enquanto, já explicarei isso. Abrir porta. Ele precisa saber qual porta abrir. Index. E ok. No caso, eu tenho um método void. Como que esse método void vai informar para a classe main que a porta foi aberta ou não, sendo que ele retorna um vazio? Então podemos trabalhar com a seguinte saída. Fazemos desse método um boolean e tiramos daqui, e no nosso modelo, nosso diagrama de classe, esse método não seria mais um void, ele seria um boolean. E aqui começaremos a trabalhar o abrir porta. Caso a porta escolhida estiver aberta, exibir a mensagem "a porta está aberta". Ok. Primeiro, if get porta. Podemos fazer isso também. Get porta. Passamos o index. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a porta. Quando eu pego essa porta aqui, ela me retorna um valor boolean. Quando ela me retorna esse valor boolean, significa assim: se a porta está aberta, eu posso fazer o seguinte: se a porta está aberta, return false. Ok. Else, pois claro, se ela não está aberta, ela está fechada. Se ela está fechada, o que eu devo fazer? Eu devo fazer setPorta true index, ok, e dar um return também true. Nesse ele retorna falando que é falso, não consegui abrir a porta pois ela já está aberta, e aqui é verdadeiro. Public boolean fechar porta int index. Ele vai seguir o mesmo padrão, só que diferente. Dessa vez, se eu dou get porta, pego o index, ele dá setPorta, porque se ela está aberta eu vou fechá-la, false index, ponto e vírgula, else, eu esqueci aqui do return true, porque eu consegui fechar a porta. E aqui eu dou setPorta return false. Ok.
temos aqui esses dois métodos, ok? Essa parte fechamos. Quando o usuário escolher quantas portas estão abertas, o programa deverá retornar o número de portas abertas. Então tá ok. Portas abertas. Ele é um int. Vamos ao portas abertas. Public int portas abertas. Ele nos retornará a quantidade de portas abertas. Int quantidade portas abertas será o nosso retorno, ok? Agora, como nós faremos para que ele verifique todas as portas abertas? Podemos usar um for ou um laço while. Fica da sua escolha. For int i igual a 0 e menor do que ele vai ser menor? Ele vai ser menor do que portas length, ok? E mais. O que eu acabei de fazer aqui, eu estou dizendo que esse i vai correr do 0 até um número a menos que o tamanho de portas. No caso, o tamanho aqui é 3, o i vai correr de 0 a 2. Isso a gente vai poder utilizar correr o vetor e pegar as portas daquele vetor. O que faremos agora? Eu só quero saber as portas que estão abertas, certo? Então eu faço um if portas. E o que eu estou dizendo? Quando eu pego portas, ele não me retorna o boolean. Então quando eu falo que portas aqui eu quero a posição i de portas, ele vai me retornar um boolean. Então se for verdadeiro, essa condição é verdadeira. Se for falsa, ela pula para a próxima contagem do for. Se for verdadeira, se ela estiver aberta, quantidade de portas abertas faz mais igual a 1 ou mais, você que escolhe, ok? E no final ele vai estar me retornando a quantidade de portas abertas. Voltando ao funcionamento. Quando o usuário escolher pintar a casa, o programa deverá solicitar ao usuário a cor da casa, para posteriormente o programa atualizar a cor da casa. Esse cor da casa, a gente já tem o set cor, correto? E como eu havia dito que não é interessante passarmos nenhum tipo de mensagem como um systemout para o usuário, systemout.println, também não fica legal solicitar um system dele, que seria usar um scanner, por exemplo, não sendo a partir da classe. Então isso podemos fazer quando estivermos trabalhando no método main, ok?
Após cada opção executada, o programa deverá imprimir o status atual dos atributos da casa. Criar uma opção para sair do programa. Na teoria, o nosso programa aqui tá, nossa classe casa tá tudo certo, tá tudo correto, ok? Então, primeiro vamos compilá-lo. Então, casa ali me retornou um erro na linha 36. Ah, faltou o P maiúsculo, ok, vamos lá. Ok, foi. Agora vamos criar nosso principal. Vou chamar ela de principal. Esta classe aqui. Ela vai ter public class principal, public static void main. Quando o nosso funcionamento fala de método principal, ele se refere a este método, o main. Ok? Main principal, sem problema, certo? E agora nós vamos trabalhar em cima dele. O método principal deve ter um menu no qual o usuário irá escolher a opção desejada. Com esse menu, a gente possivelmente precisará reexibi-lo várias vezes, ok? Então, podemos fazer a seguinte sintaxe: while true, e vai repetir isso aqui. Se eu executar agora esse programa, esse principal, ele entrará num laço infinito nesse while true, porque verdadeiro sempre vai ser verdadeiro, então aquela condição vai ser verdadeira eternamente e ele vai ficar ali. Posteriormente eu vou mostrar uma forma de a gente quebrar esse laço, ok? Agora a gente precisa saber como que o nosso usuário vai entrar com algumas opções. Aqui utilizaremos o scanner. Import java util scanner, ok? E criaremos ele aqui. Scanner read new scanner system in. O que seria esse system in como parâmetro do método construtor do scanner? Você está falando para ele que no sistema você está passando tudo aquilo que entra com dados no sistema. Então você está falando scanner, eu tomo aqui para você tudo aquilo que vai fazer entrar dados no sistema. O scanner ele só utiliza a parte do teclado. Qualquer outro tipo de entrada ele ignora. Há outros tipos de entrada, por exemplo, um microfone ou uma câmera, mas ele não é necessário para ele. Então o sistema só passa para ele a parte do teclado e é só o que a gente precisa agora. Vamos lá. Criar um menu. Vamos criar um menu bem básico aqui. System out.println 1. Quando ele der 1, ele abrir porta. Abrir
porta. Vamos pular uma linha. 2. Fechar porta. 3. Pintar casa. 4. Ver portas. Ver quantidade. Portas abertas, mais simples, ok? Portas abertas. 5. Sair. Somente isso? Somente isso. Teremos um menuzinho. Agora o que podemos fazer é essa aqui. Teremos uma opção. Option. E o Option vai ler read next int. Ok. Eu dou switch op. Dei um switch op, ele vai escolher ali e vai ver case 1. Vamos abrir a porta. E agora? Do que a gente vai abrir a porta? Da nossa casa. Só que a gente ainda não tem a casa, certo? Então vamos criá-la aqui. Não adianta nada a gente termos a classe se a gente não instancia aquela classe. Casa, new casa, nenhum parâmetro ali dentro. Ok, nossa casa está criada ali. E agora eu quero abrir a porta. Eu coloquei para abrir a porta. Então vamos casa, abrir porta. Qual porta? Eu quero abrir a porta número 1. Mas como é que eu vou saber qual porta eu vou estar abrindo? Podemos fazer assim. Read aqui dentro, read next int. Ele vai ler o próximo inteiro, ok? Mais um, vamos deixar mais simplificado para o usuário. Mais um, porque como o nosso índice vai de -1, como o índice das portas vai de 0 até agora, por exemplo, no 2, 0 até 2, o usuário deverá digitar de porta 1 até a porta 3. Então a gente subtrai 1 para que o usuário digite. Ok. Temos aqui portas. Vamos passar uma mensagem simples para o usuário para ele poder digitar aqui. Out.println print digite qual porta deseja abrir. Ok. Mas ok, o que vai acontecer aqui? Lembram-se que o nosso
funcionamento pede que, caso a porta escolhida já estiver aberta, exibir a mensagem "a porta já está aberta". E o nosso método abrir porta retorna um valor inteiro, um valor booleano. Então podemos fazer o seguinte: if o que eu fiz aqui? Usei o símbolo de inversão aqui. Por exemplo, se não casa.abrir porta, ou seja, se esse valor for falso, se eu tiver um valor falso retornando aqui dentro desta condição, for um valor falso, então ele executa isso aqui para mim e exibe sua mensagem para o usuário. Entendemos? E o que acontece aqui? Quando que o usuário vai digitar? Neste método aqui que o scanner nos dá. Ele vai ler aqui, vai passar para dentro do abrir porta. O abrir porta vai abrir ou não a porta. Caso ele não abra, pois ela já está aberta, ele executa essa parte aqui. Ok? Damos um break aqui. Case 2. E é bem parecido com o case 1. Print. Qual porta deseja fechar? 1 até 3. Se caso fechar porta, add next int system out clean, a porta já está fechada. Um break. Case 3. Pintar casa. Quando ele digitar pintar casa, passamos para o usuário system out.print de que cor deseja pintar a casa. E vamos trazer aqui o nosso casa set cor. Mas pensamos bem, olhem bem, o que vai acontecer se eu fizer isso? Next line. Possivelmente o meu read vai começar a dar problemas, pois é recomendado que se crie dois read, um para ler strings e outro para ler inteiros, ok? Então, para evitarmos isso, vamos criar ele aqui, scanner read str new scanner system in str read string, ok?
pintar casa e ok, break. Case 4, portas abertas, ok. Aqui podemos fazer System, Alt, Print, LN, A, casa, portas abertas, portas abertas. Break. Só um instante. Ok. Falta o nosso método sair. Case 5. Podemos dar um System Exit para 0. Ok? Simples. Ele vai quebrar o while, vai sair do programa e para o sistema ele vai retornar um valor 0. Para quem entende, para quem usa C, é aquele famoso return 0 no final. Entretanto, no Java não tem necessidade de fazer isso, mas é um bom meio de finalizar um programa. Não precisamos dar o break. Damos aqui um System Out, Print LN, opção inválida. Ok. Acabamos nosso switch. O que mais nosso programinha pede? Após cada opção executada, o programa deverá imprimir o status atual dos atributos da casa. Ok, vamos imprimir os status atuais. System Out Print LN. Primeiro vamos começar pela quantidade de portas. Opa, pera. Eu não tenho a quantidade de portas, certo? Eu não tenho como pegar isso na nossa classe. Então, depois vamos primeiro criar um menu sem a quantidade de portas, considerando que em algum momento você possa decidir alterar que serão mais de 3 portas. E vamos fazer no básico. Colocaremos a cor da casa, mais casa get cor. Ok. Portas abertas. Portas abertas, teremos casa, portas abertas. Vamos deixar esse menu por enquanto. Vamos compilar nosso principal. Deu ok. Eu sigo uma regra, uma teoria de que se você compila seu programa de primeira e ele não dá nenhum erro, tem algo de muito errado no seu programa.
Mas vou ser cético no momento e vamos executar nosso principal. Abrir porta. Vou dar 1. Eu quero abrir a porta 2. Cor da casa, portas abertas. Pintar casa. Minha casa vai ser pintada de vermelho. Cor da casa, vermelho, portas abertas. Fechar porta. Quero fechar a porta 2. Portas abertas. 4. O que precisamos fazer aqui? Trabalhar melhor nossas saídas, ok? Vamos trabalhar nossas saídas de dados, ok? Por exemplo, aqui no A0 portas abertas, ele está logo debaixo da nossa saída, então fica um pouco difícil de entender. Então vamos lá. Sair, vamos ver se sair está funcionando. Saiu, ok? Vim, principal. Primeira coisa que podemos fazer, vamos adicionar um /n em todos as nossas mensagens. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Não, vamos simplificar as coisas. Vamos dar um /n aqui fora. System.out.println, ou no caso um print, né, para pular apenas uma linha. E outro aqui fora. No caso podemos dar aqui dentro aqui. Vamos ver, compilar. Foi aí, ele está bem melhor. Em homenagem ao Cristóvão. Ok. Fechar porta. Vamos fechar uma porta que já está fechada, a 3. A porta já está fechada. Eu abri a porta 2. Abrir porta. A porta já está aberta. Ok, nosso programinha está funcionando do jeito que o funcionamento pediu. Há algumas coisas que podem ser refeitas, mas isso vai de cada um querer incrementar o código do exercício, ok? Então é isso aí, o vídeo acaba por aqui, falou!